Nas últimas semanas, acompanhamos notícias sobre vazamento de óleo no litoral nordestino. Óleo este provindo dos processos de extração de petróleo. Não se sabe ao certo ainda a origem deste vazamento. O que se sabe até agora são somente especulações sobre o caso. Mas independente da origem, fato é que o vazamento aconteceu. E para entender melhor quais são os impactos ambientais e econômicos e até mesmo possíveis soluções para casos como este, eu conversei com o professor Peterson Lopes, ele que é biólogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Mas antes da gente acompanhar como foi o debate, se é a primeira vez que está por aqui, se inscreve aí embaixo no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente lançar, tá bom? Quer conhecer? Vamos ver como ficou esse debate? Então, vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jovens Politizados. Para você que não me conhece, eu sou o Victor Cardoso. Hoje contamos com a ilustre presença do professor Peterson Lopes, ele que é biólogo aqui do Instituto Federal, né, professor? E hoje a gente vai falar um pouquinho para você sobre o caso de vazamento de óleo no litoral nordestino. Você que não ouviu nada sobre o assunto ainda, nas últimas semanas nós tivemos alguns vazamentos de óleo provindo da extração do petróleo. E em todas as praias ali, pelo menos a grande maioria das praias do litoral nordestino, acharam grandes manchas de óleo provindo dessa extração do petróleo. Então agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre quais são os impactos ambientais. E para isso, nós trouxemos o professor Peterson. Seja muito bem-vindo. Olá, Victor. Olá a todos. Eu sou o professor Peterson, agradeço o convite, sou professor aqui do Instituto Federal atualmente, já há 3 anos. Sou biólogo formado com mestrado e doutorado já faz aí faz uma certa quantidade de tempo, né? Não vamos entrar nos detalhes, né? Faz uma década já, né? Esses assuntos são de extrema relevância no âmbito nacional e de repente até mundial, né? A gente ainda está para entender aí o tamanho do impacto. O que se sabe é que já desde o fim de agosto tem aparecido manchas no litoral nordestino. A gente está falando de uma extensão de terra aí de quase 2.000 quilômetros, né? Uma extensão de litoral de quase 2.000 quilômetros, então não é pouca coisa. Sim. Se a gente for pensar aí na superfície oceânica, então isso se multiplica aí por uma área bem notável, né? E é claro que as preocupações começam a surgir dados todos os impactos que já existiram no mundo relacionados ao derramamento de óleo e petróleo no oceano, né? E nesse momento é claro que as pessoas buscam saber a fonte, a origem, de repente procurar os responsáveis, mas a gente não pode se esquecer dos resultados desse tipo de impacto e cuidar para que isso não aconteça e também tentar limitar os danos, né? É claro que isso afeta milhões, né, bilhões de vidas animais. A gente tende a pensar nos macroscópicos, mas os microscópicos também existem em abundância, sem pensar na vida não animal, que também é extremamente abundante e fundamental para a manutenção do ecossistema, né? E é bom lembrar, né, Victor? Quando a gente está falando de vida, a nossa também faz parte desse sistema complexo. Então, se o pensamento não for pela vida dos outros seres vivos, que seja pelo menos pela nossa, que será afetada e é afetada também de forma direta ou indireta com o impacto dessas proporções. Legal, professor. É bem interessante até você falar da questão da origem, né? Porque é legal a gente falar para o pessoal que a gente não sabe ainda qual é a origem desse... É claro, independente da origem, fato é que aconteceu e a gente precisa saber quais os impactos que isso causa e como solucionar o problema. Mas há diversas especulações em cima do assunto referente à origem. A gente não sabe se foi um naufrágio de um navio que transporta esse tipo de material, ou se foi o transporte desse material de um navio ao outro, e tem também até a possibilidade de ser um navio fantasma, um navio pirata, que rouba esse tipo de material, ou até mesmo que transporta ele ilegalmente. Então, é legal a gente entender a proporção por conta do seguinte: até agora foram retirados mais de 300, 400 toneladas do material, em torno disso. Agora, a grande questão é, 50% só desse material é o óleo em si, porque ele está misturado com areia. Então a gente pode estimar que 200 toneladas do óleo em seu puro estado foi retirado. Agora, o grande problema também é, se for provindo de um naufrágio, a gente está falando em um navio que tem capacidade para transportar em torno de 3.000 toneladas de material. Então, até agora, na costa ali do litoral, a gente achou uma certa quantidade, que é algo muito pequeno, é uma quantidade muito pequena, se a gente comparar com a quantidade que pode ter sido realmente lançada ao ambiente, aquele ecossistema num todo. Então, professor, para a gente pensar agora que a gente sabe que pode impactar a vida de animais, tanto macroscópicos quanto os microscópicos,
até mesmo os fatores abióticos do local pode ser afetado e é afetado. Quais são as possíveis soluções que a gente pode ter, agora que de fato aconteceu o vazamento, para solucionar ou até mesmo, já se não for possível uma solução, minimizar os problemas e os impactos que ele causa? Muito bem, Victor, exatamente, né? Nesse momento é fundamental pensar nesse tipo de coisa, né? Até porque quanto mais tempo se demora para tomar ações, mais difícil fica lidar com o problema, né? E você falou muito bem, um impacto desse tipo não tem como mais ser evitado, não tem como voltar atrás, não tem como apagar. E agora as estratégias são voltadas para minimizar o impacto, né? Torná-lo menos significativo, né? Diminuir os danos. Então nós temos conhecimento de algumas medidas que podem ser tomadas para tentar minimizar esse problema no curto prazo. E o prazo realmente é curto, né? Tem que ser ações imediatas. Então a gente pode pensar em estratégias tanto mais físicas quanto as mais químicas, né? Pensando no primeiro grupo de soluções, a gente poderia pensar em barreiras de esponjas, né, absorventes que retenham ou impeçam o alastramento dessa mancha, né? O que é um tanto difícil no caso, porque a gente não sabe exatamente a fonte, né? A gente não sabe de onde está vindo esse óleo. Eventualmente pode ser até mesmo de um navio que naufragou e está emitindo óleo aos poucos, né? Então ele vai à superfície e começa a se dissipar. Mas a colocação dessa malha absorvente, então, pode ser feita inclusive com materiais muito simples, né? Como palhas de coqueiros, que tem bastante no litoral nordestino, né? Que existem em grandes quantidades, até mesmo esponjas e outros tipos de malhas, né? Poderá absorver esse material que boia e então sendo reposto ou retirado aos poucos, né? Evitando que se disperse. Agora, existem outros procedimentos também, né? Então, o uso de bombas de sucção superficial, remoção, a gente tem visto isso, né? Uma coisa que em princípio a gente não pensaria, as próprias pessoas estão se mobilizando para recolher, né, essas manchas, uma ação notória do povo, né? E às vezes, né, Victor, é triste pensar nesse lado, né? Mas quando essa ação é feita, das pessoas irem para as praias e remover tudo, né? Nos causa uma comoção, né? Nos anima de ver as pessoas mobilizadas nesse sentido, mas a grande verdade é que talvez o efeito disso não seja tão grande, né? O impacto já foi implantado, né? Então, muitas vidas já foram perdidas, né? Acho que talvez seja mais um subconsciente coletivo aí tentando se eximir da culpa, né? É muito fácil pensar em culpados, né? Apontar suspeitos ou tentar ficar colocando a culpa nesse outro, mas a verdade é que a gente tem uma sociedade, né? E a nossa sociedade permite que essas coisas continuem acontecendo, né? Infelizmente não deve ter sido o último caso, né? E apesar do número ter diminuído aí nas últimas décadas, quando acontece tem sido impactos bem grandes, né? Grandes quantidades têm escapado. Mas outra forma de pensar nisso seria o aspecto químico, como eu tinha dito para você, né? Mas isso só é viável quando as manchas de óleo estão mais afastadas da costa, né? Então são liberados, por exemplo, os surfactantes, né? Por aviões que dispersariam então essa substância sobre a superfície oceânica, particulando, né? Fragmentando as manchas em níveis muito menores e permitindo que se alastrem por áreas maiores, na verdade tentando aí diminuir a concentração, né? Regional. E ainda tem as estratégias biológicas, né? Existem bactérias já conhecidas, espécies de bactérias que degradam muito rapidamente o petróleo, então elas também serão liberadas, o que também leva a algum tipo de impacto, né? Porque são bactérias que não estariam ali em princípio, enfim, mas como foi dito já, a gente está pensando em minimizar o dano. Muito bom, professor. Realmente, é um problema muito grande, tem diversas soluções. Agora, além da solução, para achar uma solução melhor para minimizar os problemas, a gente precisa pensar também na origem disso, né? Não, porque não adianta a gente tratar de uma forma se for no naufrágio e a gente tratar de uma forma diferente se for só aquela quantidade de baldes de óleo que caiu e etc. E tem o lado também econômico da coisa. A gente sabendo a origem, sabendo quem é o culpado, a gente pode entrar com uma ação indenizatória, algum certo tipo de multa, porque agora pensando no lado econômico da situação, o litoral nordestino e até mesmo o Brasil no todo está sofrendo bastante, porque todo o processo de limpeza, os custos para o processo de limpeza saem dos cofres públicos, e também a gente tem que pensar em toda uma população que vive ali em cidades turísticas do Nordeste, como a gente tem ali
muito conhecido Porto de Galinhas, entre outras diversas praias que serão muito afetadas agora em temporada de verão, se o problema não for solucionado. Porque a gente tem ali manchas de óleo que vão sujar as praias e o turista deixa de querer ir visitar aquele ambiente que é conhecido por ser paradisíaco e etc. Então, além disso, nós temos também a população que vive da pesca. Então, diversos pescados em algumas áreas, agora a gente já tem notícias de que estão sendo proibidos o consumo, porque está sendo achado óleo tanto no sistema digestivo quanto no sistema respiratório, e isso, ao ser ingerido pelo ser humano, também pode trazer doenças ao próprio ser humano, porque a gente pensa muito o ser humano como fora da natureza, né, na relação homem-natureza, mas a gente tem que pensar que nós somos um conjunto só. Que a gente conversa bastante em nossos encontros semanais, o homem, ele faz parte da natureza, então ele é afetado também em cima disso. Então, diversos aspectos, não só ambientais, que são muito importantes, mas também o econômico é afetado. Então, é legal a gente conscientizar a população, porque, como já foi dito também pelo senhor, faz parte de todo um ciclo, né? Se existe uma ponta que é vendedor, existe uma ponta compradora. Então, a conscientização faz parte do nosso processo de evolução para minimizar os problemas e não ser tão dependente do petróleo. Porque o petróleo hoje, ele rege diversos países no aspecto econômico e por isso ele é tão importante e tão utilizado e acaba trazendo acidentes como esse. Então, professor, a sua conclusão final, gostaria de saber, a longo prazo agora, quais são as soluções que a gente tem para esse tipo de problema, quais que é as saídas, não só aqui no Nordeste, mas falando agora no aspecto nacional, falando no brasileiro em si, nós como população, quais são os aspectos que você, podemos melhorar para poder fugir de problemas como esse, né? Exato, Vitor. Acho que é esse o caminho, né? A gente tem que tentar pensar nas consequências em rede, né? É infeliz o pensamento do tipo, aconteceu no Nordeste, né? Eu estou longe do Nordeste, eu não serei afetado. Não, né? A gente está pensando na economia brasileira e que tem o Nordeste um dos principais pontos, e pensar na economia é fundamental, sim, né? A gente pode inclusive pensar em quantificar, né? em transformar em valores todos esses serviços ecossistêmicos. E encontrar alguém que pague a conta é parte do problema, porque dinheiro não só está sendo perdido, como continuar sendo, né? Isso a gente pensa em toda a energia vinculada, né? Nos processos de trabalho, nos processos de investimento de energia pessoal e tudo mais, né? Agora, você havia perguntado soluções em médio e longo prazo, né? Para evitar que isso volte a acontecer. Então, a gente pode pensar em algumas frentes, né? Uma frente tecnológica que já vem sendo adotada no mundo inteiro há algum tempo, né? Tentando fazer embarcações que sejam mais imunes a esses vazamentos, né, com casco duplo, com tanques específicos para armazenamento, que sejam menos vulneráveis a impacto e vazamento, né, sistema de bombeamento específico para evitar também que isso acabe acontecendo. Então tem essa frente tecnológica. Uma outra que você já mencionou é fundamental, né, a gente entender isso como sendo parte de um sistema global. Então, o consumo do petróleo tem aumentado, tem se intensificado, as economias do mundo se baseiam nisso, né? Então, a gente tentar pensar em derivados do petróleo como sendo algo a ser evitado, porque certamente isso evita que haja mais extração e transporte e tudo mais. Isso não é fácil de ser feito, então a gente vai para uma terceira estratégia, para uma terceira frente, que seria a educativa. Então, o serviço da educação, né, da formação do indivíduo em termos globais, né, para entender o seu papel no mundo, para entender a Terra como um sistema e tentar prever e, de repente, até evitar catástrofes de níveis maiores, né, tentando aumentar realmente a sobrevivência das espécies no planeta, né, uma questão mais de sustentabilidade. E, por fim, tem um aspecto legal, né, então, tentar de fato buscar mecanismos que não só monitorem para inibir, né, esse tipo de mau uso ou tipo de descaso, né? É claro, acidentes existem, né? Existem coisas que escapam ao nosso controle, sempre existirão. Mas as leis ajudam, por exemplo, a fiscalizar e de repente encontrar formas de equacionar isso com o dinheiro para que possa ser equilibrado, para que possa ser mobilizado, para que possam ser mobilizados esforços, né? Tentando não só evitar, como também minimizar o impacto. Bom, é isso aí, professor. Muito obrigado.
Eu gostaria de agradecer bastante a participação, por ter reservado esse tempinho, para ter dado atenção a um problema que realmente precisa ser comunicado à população, precisa ser discutido, debatido e divulgado, né? E é muito legal quando a gente vê que pessoas como o senhor, que já tem um intelecto legal, um currículo aí por trás de anos que estuda o caso, dá uma visualização para esse tipo de caso, para mostrar que a gente realmente, todos nós, devemos nos mobilizar para esse tipo de situação. Quero agradecer bastante a presença do senhor aqui no canal, sempre as portas estarão abertas, e se vocês gostaram, deixa seu comentário aí embaixo, fala o que você achou, qual que é a sua opinião sobre o assunto, vamos debater, vamos conscientizar essa população que precisa bastante ser conscientizada e educada de maneira correta. E é claro, se esse conteúdo te gerou valor, deixa seu like aí embaixo, vamos compartilhar para bastante gente, para educar todo mundo, para a gente debater sobre o assunto que é necessário, e se inscreve no canal se é a primeira vez que está por aqui, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigado, falou!